já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Olá, vamos então começar este episódio. Sustentabilidade e desperdício zero é com a minha convidada de hoje, mas nem sempre assim foi. É muito inspirador ver o crescimento de alguém, principalmente quando é a própria a dar-nos acesso a esta evolução. A Catarina é conhecida pela sua luta por um mundo mais sustentável, mas também por admitir que nem sempre o fez. Um testemunho como este inspira qualquer um a querer ser sempre melhor. É, portanto, a convidada ideal para este podcast. Catarina, bem-vinda. Obrigada, que boa introdução. Obrigada. Nada. Olha, as pessoas quando têm esta ideia de sustentabilidade pensam sempre em coisas muito radicais, não é? Pensam no zero consumo de plástico, zero consumo, ainda associam muito também ao consumo de carne, de roupa. E às vezes até pensam se calhar assim numa vida mais hippie, mais Sim. muito simples, muito descomplicada. Uhum. E tu que tens este estilo de vida sustentável, gostava que nos desse o teu testemunho e gostava que desmistificasse um bocadinho esta ideia que as pessoas têm. É de facto assim ou não? Ou isso está só na cabeça? Hum, eh, então, não acho que seja hippie o estilo de vida. Não sou uma pessoa muito hippie, sou uma pessoa normalíssima. Eu trabalhei em moda durante anos, era completamente viciada e sou mesmo literalmente uma miúda normal. Não há aqui nada uhum, de estranho na minha vida. Eu acho que não ajudo muito a quem acha que isto é um estilo de vida hippie, quando digo coisas como faço compostagem em casa com minhocas ou quando digo que não uso papel higiênico, mas estas coisas não são assim tão estranhas, quer dizer, é só andar um bocadinho para trás e perceber que são coisas culturais, não é? Há muitos sítios no mundo em que as pessoas usam bidé em vez de papel higiênico. Em casa uhum, dos meus pais sempre se usou bidé, por exemplo, portanto isto não é nada hippie, meu pai é advogado, a minha mãe é professora, isto não é nada esquisito. E mesmo a vermicompostagem, eu lembro-me que houve um amigo nosso que uma vez chegou cá a casa e disse: "É seguro entrar, não vou ver minhocas". Não, o compostor está no jardim, quer dizer, ninguém usa minhocas, simplesmente nós fazemos por tê-las no mesmo sítio para ajudarem a decompor a matéria orgânica, mas quem entra cá em casa vê uma família normal, com um estilo de vida normal, com, as preocupações normais do dia a dia, de preparar o jantar, de pôr a miúda na cama, de levar a miúda à escola, quer dizer, é tudo normalíssimo, não é nada esquisito. Mas sim, há muito esta questão do ser hippie e a verdade é que a sustentabilidade precisa de toda a gente e, portanto, isto não ajuda a converter as pessoas e fazê-las perceber que toda a gente pode fazer alguma coisa em relação à sustentabilidade, nem que seja educar-se acerca do tema, que é logo o principal problema, não é? uhum. E aprender a fazer escolhas no seu dia a dia que vão conseguindo ajustar ou equilibrar o consumo e vão conseguindo ajustar e equilibrar o impacto desse consumo no mundo, tanto quer na sociedade, quer no ambiente. A sustentabilidade é o conceito mais humano de sempre, portanto, não pode estar associada a correntes, que de alguma maneira segregam ou que colocam em grupos as pessoas, aos sustentáveis e os outros. Não, somos todos, estamos todos no mesmo mundo, estamos todos a fazer a mesma coisa. Claro. E que coisas tu estavas a falar, por exemplo, das minhocas e do não usar papel higiênico, mas que coisas são super tu começaste a fazer e que são super simples para ti e que para as pessoas podem parecer complicado ou que as pessoas nem sequer têm noção e que tu fazes no teu dia a dia? É assim, eu acho que a mais complicada há de ser a vermicompostagem. Também foi a minha que me demorou mais tempo. Eu já trabalhava em sustentabilidade há um ano praticamente, full time, e só passado esse ano é que eu decidi dar esse passo, porque é um compromisso, não é? Ter um compostor é um compromisso, temos de alimentar as minhocas, não é? É um animal de Uhum. estimação, um novo. Ah, não, quer dizer, não dá imenso trabalho, sinceramente, a pessoa vai lá uma vez por semana pôr o resto da comida e está tudo bem, mas esse é capaz de ser a mais difícil. Hum, das também mais difíceis, embora eu considere fácil, e digo que difícil por causa da questão cultural que está inerente, é a mudança de alimentação. Aqui é capaz de haver alguma dificuldade, ou pelo menos alguma resistência à mudança, porque aquilo que nós comemos, a maneira como nós comemos é totalmente cultural, é totalmente social. Eu diria que a pandemia pode nos ajudar nisso, porque como nós estamos com amigos e não estamos assim em grandes jantaradas, se calhar esta Uhum. pode ser uma boa altura para fazer a nossa mudança de alimentação, porque há menos distrações. Uhum. Mas diria que talvez seja
a que tem uma maior resistência a mudança de alimentação. Uhum. E quando tu falas em mudança de alimentação é essencialmente o quê? É essencialmente combater o desperdício alimentar, que é o gesto número um, e fazer uma alimentação de base vegetal. Uma alimentação de base vegetal, eu gostaria já de deixar aqui muito claro, porque isto há imensas dúvidas, que não é sermos todos vegan. O veganismo Uhum. tem havido uma grande bandeira pela promoção do veganismo, mas a verdade é que a ciência o que nos diz não é que temos de ser todos vegan para salvar o planeta. O que nos diz é que temos de fazer uma alimentação de base vegetal, que é a alimentação mediterrânica. É uma alimentação que é muito baseada em legumes, hortícolas, em leguminosas, em cereais, mesmo em oleaginosas, e mais pobre em carnes vermelhas, em açúcares. Portanto, nesta alimentação há espaço para laticínios, há espaço para carne branca, com quantidades muito moderadas, há espaço Uhum. para peixe. Aqui a questão é sabermos identificar o que é que em cada alimento temos de ter em consideração, porque, por exemplo, mesmo no peixe pode haver um consumo responsável e um consumo completamente irresponsável. Isto depois, claro, entramos aqui na ética animal, do devemos ou não devemos comer animais. E isso é uma questão que é deixada à consideração de cada um de acordo com a sua filosofia de vida. O que a ciência Uhum. nos diz é que temos de fazer uma alimentação que é mais focada em vegetais, mas ainda existe espaço, a nível de sustentabilidade, para o consumo de proteína de origem animal. Tem de ser em quantidades muito mais moderadas do que aquilo que nós comemos hoje em dia. Mesmo em Portugal, há 20 anos, a nossa dieta era completamente diferente e era muito mais sustentável. Só que, entretanto, com a democratização da carne vermelha, à medida que fomos começando a colocar os animais em regimes mais intensivistas, em vez de andarem ao ar livre, começámos a conseguir pôr mais animais em menos espaço, e isto é completamente insustentável. Quer dizer, existe um lugar para os animais na biodiversidade. É muito importante, por exemplo, que o estrume da vaca, dos cavalos, alimente a terra e traga nutrientes e microbioma à terra. Isso é muito importante. Portanto, esses animais têm lugar no ecossistema e na agricultura. Agora, se vamos comê-los ou não, isso é cada um que decide. Agora, o que não é sustentável é tê-los todos enfiados em caixas com 30 animais por centímetro quadrado, não é? Quer dizer, não há como controlar as emissões de metano de uma vaca quando estão 100 vacas em 100 metros quadrados. Tipo, não consegues. Tu precisas que haja fotossíntese à volta das vacas, tu precisas que existam plantas à volta das vacas que consigam absorver as emissões que elas emitem através dos processos de ruminação que têm. Portanto, a mudança de alimentação é daquelas que é mais fácil do que parece, mas existe ainda muita Uhum. resistência. E tem um impacto muito grande, porque ainda há muito aquela ideia de que, eh, principalmente quando se fala da carne, que quando as pessoas falam de ter uma alimentação, como tu estás a dizer, mais à base de leguminosas, vegetais e Uhum, isso tudo, as pessoas acham sempre que é porque os animais são maltratados ou porque estão em vias de extinção, aquelas coisas, aham. mas a verdade é que há muito consumo de água, por exemplo. Há um documentário que falava muito sobre isto e focava-se muito nesta ideia, e eu acho que ainda há muita gente que não sabe isso e que não tem noção do que acontece à volta da produção da carne. É isso, é basicamente tu tocaste no essencial, eu acho que é, nós existe a questão da empatia pelos animais, que a pessoa pode ter ou pode não ter, e eu acho que aí, nós quando entramos em campos muito filosóficos é muito difícil debatermos e argumentarmos. Uhum, Eu não como carne, mas eu percebo perfeitamente que haja outras pessoas que querem comer carne, isto em termos de sustentabilidade e de equilíbrio dos ecossistemas, está tudo bem desde que o façam com algumas restrições. uhum, Mas a carne tem imensos problemas, os animais têm imensos problemas, então ocupam solo, que se for em grandes concentrações pode ser um problema, se for, livremente e com espaço não é um problema, é uma ajuda. Emitem imenso carbono, ou imenso metano, vá, eu chamo carbono equivalente. Portanto, a presença dos animais, tal como a nossa, faz emissões. Portanto, nós colocamos emissões de dióxido de carbono na atmosfera quando respiramos. Não, uhum, quer dizer, nós inspiramos oxigênio, expiramos dióxido de carbono. As plantas fazem o contrário através da fotossíntese, não é? Por isso é que também precisamos das plantas. E os animais consomem imensa água também, portanto, consomem imensos recursos hídricos, emitem muitos gases de efeito de estufa, portanto temos aqui vários problemas associados aos animais e depois a alimentação dos próprios animais, não é? Porque muitas vezes para se alimentar animais fazemos monoculturas de grãos de soja, de trigo,
para conseguirmos alimentar os animais para nos alimentarmos a nós. Portanto, se nós eliminarmos o intermediário, ou eliminarmos ou mitigarmos de alguma maneira a presença tão forte do intermediário, nós conseguimos canalizar esses recursos agrícolas para a nossa própria alimentação. E nós também podemos comer grãos de soja e comemos muito menos do que uma vaca. Exato. Portanto, tudo isto faz algum sentido. Agora, é importante não nos esquecermos, no meio deste diálogo em relação à alimentação e a tentar não comer tanta carne vermelha, que é na mesma necessário existirem vacas no ecossistema. É na mesma necessário que elas estejam a andar pelos campos. Não é necessário existirem, criações intensivas de vacas, vacarias Uhum. intensivas, isto não é necessário. O que é necessário é que os animais que se faça aquilo que sempre existiu, não é? Animais e plantas no ecossistema a viverem em harmonia. Uhum. Olha, e dando aqui um passo atrás, antes do mundo começar com esta produção massiva e com este consumo muito, muito agressivo e hoje em dia e com as tecnologias evoluíram muito rápido, hum, que hábitos é que no tempo dos nossos avós existiam e que tu achas que era bom não termos perdido ou voltar a ter? Ou seja, mesmo já com esta evolução toda da tecnologia, com muitas coisas que aprendemos, que tem o lado bom e o lado mau, não é? Uhum. Que coisas é que podíamos continuar a fazer? Eu acho que há uma mudança cultural muito grande. Eu vejo na maneira como a minha avó pensa na vida e como nós pensamos na vida. Nós perdemos o hábito de reutilizar e perdemos a calma, não é? Para nós tem de ser tudo muito rápido e muito imediato. E eu Uhum, acho que isso reflete, se calhar, muito daquilo que podemos voltar a aprender. Nós vivemos uma vida aceleradíssima, que tem imensas consequências a nível da saúde mental, que tem imensas consequências a nível do nosso bem-estar físico, que tem imensas consequências a nível ambiental. É tudo para ontem. É o shipping para o próximo dia, é os sacos têm de ser imediatos porque ninguém tem tempo para lavar sacos, é tudo isto, nós conseguimos voltar a dar um passo atrás e não é assim tão difícil viver a vida assim. Eu lembro-me de ver a minha avó a lavar sacos de plástico quando ia ao supermercado e pô-los no estendal. Ok, ela pegava num pano úmido, limpava os sacos e punha no estendal. Porque ela dizia que não percebia porque é que os sacos agora eram gratuitos. Quer dizer, na altura dela, que um saco de plástico, quer dizer, não era uma coisa para se deitar fora. E ela não percebia porque é que nós já estávamos fora. E em casa dos meus pais isso uhum, nunca se fez. Eu acho que isso também vem daí o bichinho, não é? E, portanto, nós temos de aprender a viver com esta consciência de que os recursos não são ilimitados. E antigamente, nós queixamos-nos muito que vivemos em situações muito precárias e tudo mais, mas os nossos avós tinham muito menos do que nós temos hoje em dia. Os nossos pais tinham muito menos do que nós temos hoje em dia. Tudo custava mais dinheiro, tudo era mais caro. Portanto, é um privilégio enorme para nós podermos descartar-nos no saco de plástico e é usar mal o nosso privilégio, descartámos-nos. Portanto, é um bocadinho responsabilizarmos pelas coisas que chegam até nós. Isto nos nossos avós faziam. Tudo o que chegava aos nossos avós, eles responsabilizavam-se por isso. Remendavam as meias, ajustavam a roupa, lavavam os sacos de plástico quando chegavam, ou os sacos normais, conheciam o leiteiro e entregavam as vasilhas de leite para serem voltar a encher as vasilhas. Claro que, a nível de segurança alimentar, nós evoluímos muito com o uso único durante alguns anos, mas hoje em dia nós já temos tecnologia suficiente para não precisarmos do uso único para garantirmos a segurança alimentar. Portanto, nós conseguimos encontrar aqui um meio termo que nos permite uma vida que tem o ritmo que tem, mas sustentável na mesma. Nós não precisamos descartar tudo, nós não precisamos comprar 5 peças de roupa. Eu lembro que a minha avó comprava uma peça de roupa por ano, se tanto, e dizia: "Ai, uhum, pronto, teve de ser". Ainda era uma saia cara, custava, sei lá, 80 euros, mas teve de ser. A minha avó vive com 300 a 400 € de reforma. Não estamos a uhum. falar de uma pessoa que tem imenso dinheiro. Mas para ela não faz sentido comprar uma saia a 5 euros, não faz sentido, não é por aí. Ela diz: "Não, mas porquê que eu vou comprar uma saia má quando eu posso comprar uma saia boa? Só compro uma peça de roupa por ano". Portanto, eu consigo Claro. organizar-me para fazer chegar esse dinheiro. E depois há uma coisa que eles tinham e que nós não temos. Estavam muito preparados para a vida prática. Minha avó, quando isto obviamente tem partes, um bocadinho mais paternalistas e machistas, mas minha avó quando casou sabia cozinhar, sabia costurar, sabia safar-se. E o meu avô sabia remendar coisas em casa, sabia fazer uma puxada de tomada de eletricidade, sabia, mexer nas canalizações. Bem ou mal, nós temos de reaprender a fazer estas coisas. É claro que eu sou apologista de que não tenham propriamente um género, ou seja, os homens também devem Sim, sim, costurar sim. e cozinhar e as mulheres também devem saber reparar um cano, mas é esta preparação para a vida, para a vida adulta, não é? Para a vida autónoma, é uma coisa que nós não temos hoje em dia, e se calhar por isso é que nos custa tanto reparar e que nos custa tanto tomar conta das coisas que temos, é porque nós não sabemos fazê-lo.
Ah, Uhum. e claro que faz parte para estarmos numa sociedade de serviço em que cada um tem a sua especialização, mas há coisas básicas que nós podemos fazer, quer dizer, uma meia ir para o lixo porque está rota não faz sentido absolutamente nenhum, mas também não faz sentido estarmos a pagar 5 € uma costureira para remendar uma meia, quando é uma coisa que com meia hora, mínima paciência e uma linha que custa cêntimos nós conseguimos remendar. Portanto, Uhum. eu sou super apologista de dar trabalho às costureiras e aos sapateiros, porque há coisas que têm de ser eles a fazer. Mas guardemos para eles as coisas que efetivamente são interessantes para eles fazerem e que são necessárias para eles fazerem, não é cozer um botão, não é cozer uma meia, não é? Isso não compensa o que pagamos, mas compensa se nós sabermos fazer. Portanto, aí o Uhum. aprender a fazer é muito importante, eu acho. Sim. Perdemos um bocado essa sensibilidade, não é? De ver a linha que separa o: "Ok, eu isto consigo fazer sozinha e ou eu isto consigo poupar aqui para, ok, vou ter com alguém que sabe Yeah. que sabe e que é especialista neste assunto". Para alguém que queira começar esta vida, como tu no início estavas a falar de todos estamos nesta vida da sustentabilidade, não é? E todos temos que estar. Mas para alguém que queira começar mais a sério, qual é que deve ser a principal razão? Ou achas que isto é pessoal? Então, quanto é que queres assustar os teus ouvintes? Eu acho que a principal razão é uma questão de sobrevivência. Nós queremos ou não sobreviver. Uhum, Nós temos um instinto de sobrevivência muito forte, nós, animais. Mas os humanos, por terem um lado mais emocional e também racional, né? Às vezes esquecem-se daquilo que não veem a curto prazo. Mas a verdade é que não está em causa a sobrevivência da Terra, está em causa a nossa sobrevivência. Está em causa, em Portugal, em 2030, nós estarmos em risco severo de escassez de água. Isto significa 25 litros de água por dia por pessoa. Nós hoje em dia fazemos um consumo de cerca de 200. 25 litros por dia não é nada, ok? São 2 minutos e meio de torneira aberta. Não dá para nada, não dá para tomar banho, dá para cozinhar, não dá para mais do que isso. Não dá sequer para descarregar o autocolismo as vezes todas que uma pessoa vai à casa de banho durante o dia, ok? Portanto, é mesmo importante nós termos isto em conta. Isto, existem vários estudos sobre isto, há um que é o estudo Aqueduto, que fala do World Resources Institute, que fala sobre isto. Tens professores da Universidade do Algarve que estudam estas questões também da seca e da escassez de água em Portugal. Tens um professor em específico, depois eu posso passar os estudos se quiseres ler. Mas é mesmo urgente, isto é tudo mesmo urgente. É urgente percebermos que se aumentarmos 1,5 grau a temperatura na Terra, que estamos muito perto disso, nós vamos diminuir a rentabilidade das nossas culturas alimentares. E vamos diminuir a 5 a 10%. E nós somos cada vez mais, até 2100, depois ver se a população continua a aumentar e depois vai estagnar em 2100. Portanto, nós não vamos conseguir alimentar toda a gente na Terra. Nós vamos acentuar ainda mais as desigualdades e as migrações por causas ambientais vão acentuar-se. Países em seca profunda, as pessoas vão ter de sair e ir para outros sítios do mundo. Isso vai aumentar as guerras, porque vamos passar a ser muitos concentrados num espaço onde éramos menos. As migrações já são um problema por si só, nós vemos isso com os refugiados de guerra. Os refugiados uhum. ambientais vão ser aos milhões, já são aos milhões, hoje em dia já são aos milhões, portanto, estamos a falar de problemas gravíssimos, estamos a ver guerras a acontecer por questões ambientais, por escassez de água, quer dizer, eh, como é que isto se resolve? Isto vai acontecer não é daqui a 50 anos sequer, já está a acontecer nos dias de hoje. Existem sítios em Portugal que quando se abre a torneira não sai água, existem pessoas neste momento que estão a morrer devido a problemas ambientais. Milhões de pessoas. Só que parece que isto é tudo muito longe, não é? E este é o nosso problema. Mas Era o não que eu é, tinha nós per temos diz, sim. diz. Não, era o que eu te ia perguntar, porque tu falaste das pessoas terem este defeito de até percebem as questões, mas quando não veem fica mais complicado. Uhum. E a minha pergunta é: o que é que achas, porque é que achas que é difícil para as pessoas perceberem? Achas que é isso? Achas que é por ser uma coisa que não é palpável, que não veem a olho nu, vá? Sim, eu acho que por um lado é porque porque não está a acontecer à porta de casa, ou melhor, não lhes parece que esteja a acontecer à porta de casa, porque não lhes toca não toca às pessoas, às próprias pessoas. A pessoa quando abre a torneira, na maior parte dos sítios em Portugal, pessoas que nos estejam a ouvir com acesso à internet, duvido que não tenham acesso à água, ok? Uhum, Portanto, parece que é um problema dos outros. E nós, embora sejamos muito empáticos, hum, não somos empáticos o suficiente às vezes. São problemas que estão distantes de nós e que pensamos, somos muito otimistas, como não vemos, achamos que, ok, não está a acontecer, não é assim tão grave, ou nós sabemos de arranjar uma solução.
E a verdade é que sim, nós devemos de arranjar uma solução, mas precisamos de todos para arranjar essa solução e no curto prazo precisamos mesmo de uma ação imediata de toda a gente. Uhum, Depois há também esta percepção de que não conseguimos fazer nada, somos muito poucos e portanto não conseguimos fazer nada. Quer dizer, eu sou uma pessoa e eu decidi fazer uma conta no Instagram para falar de sustentabilidade e de repente eu tenho quase 70.000 pessoas a ouvir-me. E são quase 70.000 pessoas que conseguem poupar água em casa. E no verão, por causa de uma coisa que entretanto ficou viral, de uma poupança de água, eu perguntei às pessoas quem é que passou a fazer. E de repente, num ano, já conseguimos poupar milhões de litros de água. é a questão do balde Exato, no banho. eu faço isso também e foi por causa de ti, é verdade. É que somos milhões agora somos tantas, tantas pessoas a fazer, a poupança de água ao final do ano é imensa. E tu até podes pensar: "Ok, comparando com o setor agrícola, isto não é nada, a Uhum, poupança de água". Mas é muito, 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 muito grande, portanto não nós somos o setor doméstico é o segundo setor mais responsável pelo gasto de água em Portugal. uhum. Queria só explicar, porque se calhar nem toda a gente sabe do que é que estamos a falar, ou queres tu explicar? A Se calhar poupança de tu água? explicas Ah, melhor. posso explicar. Sim. Então, o que eu faço é, existe um balde que se coloca no chuveiro, e aquela água que vem no início do banho, que ainda não está quente, está fria, não é? Uhum, Aquilo vai para o ralo abaixo, no meu caso cerca de 5 litros de água. E o que eu faço em vez de deixar ir de ralo abaixo, eu guardo num recipiente que tem uma torneirinha, pronto, para o meu caso dá mais jeito porque eu moro num sítio com escadas e aquilo tapa-se em cima, pego na torneira e depois ponho essa água na bancada da cozinha ou na bancada da casa de banho e abro a torneira, e pronto, e depois uso essa água para cozinhar, uso essa água para lavar os dentes, só preciso ter cuidado de casas mais antigas, com canalizações mais antigas, para não beber essa água sem a ferver primeiro. Mas para tudo o resto, lavar o chão, para cozinhar, para regar as plantas, serve perfeitamente. uhum, uhum. Pois, é mesmo isso, e eu faço o mesmo e lá está, é das tais coisas, não e fiz por causa de ti, como estava a dizer, não tinha sequer Yeah, noção, e enche-me todas as vezes mais ou menos metade do balde da yeah, esfregona, yeah, é e mesmo. é imensa água. Olha, aquela ideia que as pessoas têm que ser sustentável é muito difícil, ser sustentável é mais difícil que não ser. Uhum. Tu concordas com isto ou não? Achas que é preciso uma razão muito forte para o querermos fazer? Que Hum, temos, claramente, isso nós temos aqui não é claramente essa questão de razão, sim. Hum, então, eu concordo e discordo de que é difícil. Concordo, porque, o não fazermos impacto, o não gerarmos impacto é absolutamente impossível. Pronto, na sociedade nas moldes como a sociedade está montada, a menos que vivamos no meio do campo, no meio do nada, é impossível não gerarmos impacto. Agora, não é impossível sermos mais sustentáveis hoje do que ontem. Não é impossível melhorarmos e não é impossível chegarmos a um ponto de neutralidade climática a nível científico. Hum, não é impossível, é difícil enquanto civilização, enquanto indivíduos é muito possível fazer a diferença, ok? Não é nada difícil, não é mesmo, não é complicado evitar o desperdício alimentar em casa, é uma questão de organizar minimamente as compras, ou é uma questão quer dizer, é que tudo isto poupa dinheiro ainda por cima, mas não é complicado gastarmos menos energia em casa, não é complicado gastarmos menos água em casa, não é complicado comprarmos menos peças de roupa, não é complicado aprender a costurar, nada disso é difícil, nada. A única coisa que é difícil é mudar a nossa mentalidade e nós somos criaturas de hábitos. Nós habituámos a este conforto maravilhoso na geração dos nossos pais que vieram a seguir a uma geração que passou por muitas dificuldades. Os nossos pais depois ainda passaram ali por uma fase política complicada em Portugal e isto também foi palco para depois chegar-se a um confronto que é assim, a um confronto não, a um conforto que é quase um nós merecemos isto, uhum, e de repente isso ficou a norma. De repente nós merecemos ter um telemóvel novo todos os anos e merecemos ter uma peça de roupa nova todas as semanas e merecemos ter, um jantar indulgente com, 1 quilo de bife, e merecemos ter porque estamos num ritmo tão alucinado que estes pequenos prazeres são aquilo que nos mantém sãos. A uhum, verdade é que isto é o que nos parece, mas não é a verdade. Isto não nos mantém são. Isto são táticas para vencer batalhas, mas não são estratégias para vencer guerras, de todo. Portanto, nós precisamos de mudar aqui um bocadinho o mindset, que é, se nós precisamos destes pequenos mimos a nós próprios para conseguirmos sobreviver na loucura do nosso dia a dia, nós não temos de reforçar estes mimos, nós temos de melhorar o nosso dia a dia. Temos de uhum. melhorar a maneira como vivemos no geral. Mas estamos perante, penso, uma mudança de paradigma.
e Uhum. isto não é fácil. E cabe-nos a nós fazer essa mudança, porque normalmente quando o consumidor, muda, depois as superfícies acabam por mudar também. Isto Uhum, porque, hum, eu já vou fazendo pequenas coisas, por exemplo, eu tenho os meus sacos, reutilizáveis quando vou às compras, para os legumes, essas coisas todas, mas eu vejo o quão fácil é, se tu vais a um supermercado, já estão lá os sacos de plástico, portanto é muito mais fácil eu não ter que me estar a lembrar que tenho que deixar os sacos no carro ou que uhum, tenho que, sempre que vou às compras, tenho que levar os sacos, isto e aquilo, do que ir a um supermercado e os sacos já estão lá, não é? E eu verdade. acho que isto é a maior dificuldade, é o que tu estavas a falar, o mindset das pessoas tem que mudar, mas o facto das superfícies também depois darem as coisas que se É calhar são verdade. menos sustentáveis de mão beijada, fica mais complicado. Ou, por exemplo, mesmo na reciclagem, é raro a reciclagem estar completa, teres um contentor para os óleos, para as Uhum. cápsulas de café, e então fica mais difícil tu teres que andar a ir à procura dessas coisas. Mas tu estavas a falar da neutralidade climática, disse bem? Neutralidade carbónica. Carbónica, ok. O que é isso? O que é que isso Então, significa? no fundo, existe um projeto muito giro que é o projeto Drawdown. O Paul Hawkins foi quem escreveu sobre isto e ele é maravilhoso. Em nós geramos emissões, ok? Nós geramos emissões de dióxido de carbono, de metano, de vários gases de efeito de estufa. E há uma parte da Terra, há uma parte do ecossistema, portanto as plantas, os oceanos, que conseguem fazer os chamados, sinks. Sink são as nossas fontes de absorção dos gases de efeito de estufa. Então, a neutralidade atinge-se quando nós conseguimos, hum, absorver aquilo que emitimos e que vai para a atmosfera, ou seja, que não chega aí para a atmosfera. Nós temos de conseguir que o carbono que emitimos seja igual ao carbono que absorvemos. Portanto, isto é chegar a uma neutralidade. É, nós estamos a emitir, mas também estamos a conseguir, transformar aquilo que estamos a emitir. Portanto, estamos a conseguir reter aquilo que estamos a emitir também. Porque é impossível não emitir gases de efeito de estufa. Na nossa sociedade é impossível. Mesmo que não fosse na nossa sociedade, mesmo que fôssemos hippies a viver na savana ou onde quer que seja, era impossível não gerarmos emissões. Quando se faz fogo, geram-se emissões, gera-se monóxido de carbono. Quando os animais ruminam, gera-se metano. É mesmo impossível. E está tudo bem, porque é natural, faz parte dos ciclos dos ecossistemas, gerarem-se emissões. A questão é que nós temos de conseguir encontrar mecanismos para absorver as emissões que se geram. E se estamos numa sociedade que emite mais emissões do que aquela que a natureza consegue absorver, nós temos duas soluções. E são duas soluções que não são mutuamente exclusivas. A primeira é emitir menos, portanto, temos de fazer menos emissões para conseguirmos este equilíbrio, e por outro lado, temos de absorver mais. Portanto, se temos aqui dois polos que estão, por um lado emitimos, por outro lado absorvemos, se estamos claramente a emitir a mais do que absorvemos, nós temos que simultaneamente diminuir as emissões e aumentar as absorções para conseguirmos chegar à neutralidade. É a zona em que não emitimos nem absorvemos a mais. Pronto. Porque Uhum, nós precisamos, atenção, nós precisamos da temperatura da Terra minimamente, ou seja, nós não queremos de repente que não exista nenhum gás a ir para a atmosfera. A camada da atmosfera e a retenção que fazemos da camada de ozono, ela é necessária para manter a vida a temperatura na Terra. A camada do ozono é necessária, a camada a atmosfera é necessária. Portanto, o que nós não podemos fazer é emitir a mais para a radiação ficar lá a bater no meio da atmosfera infinitamente e cada vez vai mais radiação e cada vez vai mais radiação. E é muito uhum, interessante percebermos que, mesmo se hoje em dia parássemos de emitir tudo o que emitimos, íamos continuar a aquecer um bocadinho a Terra, porque os estragos que nós fizemos já são tantos que isto já é crónico, já é uma situação crónica na Terra. Portanto, uhum, neste momento nós temos de tentar primeiro ouvir os cientistas, porque é uma coisa que nós estamos a fazer ainda. Eu não juro que não percebo porque é que não é obrigatório existirem cientistas na política, porque devia ser, porque os nossos políticos não ouvem os cientistas e depois temos grandes problemas. Mas esta neutralidade não é mais do que isto, é matemática pura e dura aplicada aos uhum, ecossistemas. uhum. E agora estavas a falar disso dos políticos. Hum, Há alguma achas que assim que as pessoas começarem mais a ser sustentáveis e a fazer mais por isso, e a ouvir os cientistas, achas que isso vai influenciar os políticos a fazerem o mesmo? Ou achas que é o reverso? Achas que têm que ser os políticos e se calhar os políticos influenciam as pessoas? É que isto é sempre muito complicado.
Ou os dois, na verdade. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, eu acho. No outro dia estive a falar com o Diogo Silva do Climáximo, nós discordamos em imensa coisa política, mas eu adoro ouvi-lo, acho que é uma pessoa muito interessante e sabe muito. E ele estava a falar de uma coisa que faz imenso sentido, que é a janela de Overton, que eu nunca tinha ouvido falar deste conceito. Nós temos de mudar a janela de Overton, que é mudar aquilo que é visto como aceitável ser discutido em política. Há uns anos, falar sobre alterações climáticas na política era só associado a um grupo de hippies. E toda a gente que Uhum, falasse nisso, que estivesse fora desse grupo, ainda temos esta dicotomia, esquerda e direita. Parece que uhum, cada vez que a direita quer falar de esquerda, de alterações climáticas, não pode, porque não é um assunto deles. Nós podemos todos falar de alterações climáticas, não é? Nós temos de mudar a janela de Overton para ser aceitável para os políticos de direita falarem de alterações climáticas sem perderem eleitores, não é? exato. Porque eles não o vão fazer enquanto perderem eleitores, e por outro lado temos de fazer arrastá-la para que se perceba que é um problema de todos. Mas pronto, foi um conceito interessante que eu descobri há pouco tempo. Uhum, E a verdade é que eu não acredito que os políticos nos influenciem. Não acredito mesmo. Acho que já passámos essa fase em que os políticos eram pessoas que nós respeitávamos imenso e ouvíamos imenso. Existem imensas pessoas que nos influenciam e eu acho que a Cristina Ferreira influencia mais pessoas em Portugal do que o Marcelo Rebelo de Sousa. Podemos ter a nossa opinião em relação ao assunto, eu sei que tenho, mas se formos ver o que é que acontece na realidade, vemos que isto é verdade, não é? Não, pode querer também dizer alguma coisa sobre o mundo em que vivemos, mas isto acontece. E portanto, se há esta falta de quase de ver, quer dizer, a nossa geração não vê os políticos como pessoas muito iluminadas, não é? uhum, Vê como pessoas que estão na política e que falam mais ou menos sempre da mesma coisa, o que é uma pena, porque existem pessoas com muito potencial, com muito boa vontade, que estão na política, apesar do antro de problemas associados publicamente, a fazer parte de um grupo político. Portanto, nós vemos isto mais ou menos assim. E eu acho que são as pessoas que influenciam os políticos. Se nós não dermos tempo de antena a, a personagens políticas, elas não se vão criar. Eu não, não, uhum. não quero aqui entrar em grandes detalhes políticos, Sim, vá, sim. não sei, mas se nós não fizermos caso de políticos estrelas que se querem afirmar dizendo disparates, eles não chegam a formar-se, ou seja, nós temos de consolidar e de validar a existência deles para eles efetivamente existirem enquanto figura política. E somos nós que votamos neles. Claro que votamos num leque de opções, mas também ninguém impede ninguém de se candidatar. Portanto, Uhum, votamos num leque de opções, ou seja, essas opções existem e nós temos de fazer o melhor com aquilo que nos é dado, mas se nós não estivermos contentes com o sistema, nós também temos a força para mudar o sistema. E isso também é importante percebermos que nós influenciamos mais os políticos do que eles a nós. Se nós dissermos uhum, que há abertura de quem vota para falar de temas difíceis, eles vão falar deles, sem uhum. dúvida. Pois é complicado porque vivemos numa altura também em que é tudo muito passageiro. E agora estava-me a lembrar, por exemplo, acho que foi há 2 anos, a questão toda da Greta e Uhum. a tour mundial. Eu digo tour mundial porque ela andou aí por um bocadinho por todo o lado a fazer as greves e essas coisas todas e juntava muitos jovens. Uhum. O objetivo dela era mesmo Uhum. esse. E a verdade é que isso falou-se muito na altura, e mesmo políticos, o presidente dos Estados Unidos, tínhamos muita gente que supostamente tem uma importância muito grande no mundo, a falar de uma criança, vá. Sim, Porque ela estava de facto a criar um impacto. Mas parece que já nos esquecemos, não é? Parece que ficou lá. E depois, se calhar, isso fez a diferença em algumas pessoas, mas pronto, foi mais uma moda do Instagram, das redes sociais, e eu acho que isto é a maior dificuldade neste momento. Eu, mesmo aqui no podcast, como eu trago muitos assuntos que são tabu e muitas coisas que normalmente surgem em campanhas de redes sociais, é isto que eu sinto que é a maior dificuldade, é as pessoas debruçarem-se a sério sobre os assuntos, as pessoas quererem mesmo perceber. É uhum. uma coisa que é muito passageira, eu faço um post, eu partilho uma história e pronto. E E já isto é o está. meu contributo para a sustentabilidade. É E difícil, fica sabes? complicado. É difícil, Madalena, porque isto é um assunto muito, muito complicado. Um assunto até do qual a própria Greta não sabe muito. Ou seja, nem ela, nem eu, nem. É muito complicado ir a fundo nos assuntos da sustentabilidade. Porque Uhum, mexe muito com as emoções, porque mexe muito com a cultura, porque mexe muito com muita coisa. E o problema aqui é que nós falamos muito e agimos pouco. E, portanto, na altura, houve muita gente a ir a manifestações, a ir a protestos, a ir ao que seja.
e depois chegavam a casa e não mudavam absolutamente nada. Porque é muito mais fácil ir a uma manifestação durante um dia, durante 2 horas, do que fazer uma mudança que é para a vida toda. É mesmo mais fácil e a pessoa acha que já fez a sua parte. E atenção, existe uma parte muito importante de mostrar a nossa voz e de fazer de juntar estas pessoas para falar sobre este assunto, e a Greta teve uma voz muito importante nesse sentido, porque trouxe ao mundo a consciência, o alerta, se calhar de uma maneira muito pública, em que ninguém pudesse ignorar. Uhum. Mas existem cientistas que estão a trabalhar nisto há 50 anos, não é? E ninguém os ouvia na altura e continuamos sem os ouvir agora. E parece que isto é um sexy subject, que é muito giro falar, é muito giro dizer que queremos plantar árvores, mas depois é muito complicado ouvir efetivamente o que os cientistas nos dizem, que é, ok, então tem de mudar isto, isto e aquilo. E nós dizemos, não, mas eu quero é falar do assunto e fazer um post. Uhum. Mas isso não muda absolutamente nada. Fazer um post, quando muito, aumenta a carga carbónica, porque cada vez que fazemos coisas na internet, nós geramos emissões. Portanto, não. É tudo muito. Sabes, existe um gráfico das coisas que nós aprendemos, que é tipo, primeiro, quando começas a aprender um assunto, passado uns tempos, achas que já sabes imenso sobre o assunto. E de repente achas que não sabes nada. E depois, aos poucos, e poucos, e poucos, e poucos, é que começas a ver, ok, o assunto é muito mais complexo, eu finalmente estou a chegar a algum lado. Isto acontece com tudo na nossa vida, e a sustentabilidade, então, é paradigmático. Porque nós achamos que sabemos tudo e que, ok, então vamos mudar para as escovas de bambu, e de repente lemos que a produção de bambu pode estar em monocultura em países onde a desflorestação é gravíssima, onde não existem políticas florestais maravilhosas, que vêm do outro lado do mundo, e nós começamos a pensar, será que devíamos Uhum. mudar para uma escova de bambu? A única coisa que nós sabemos efetivamente que temos de fazer é melhorar o consumo de energia, melhorar o consumo de água, reduzir o desperdício alimentar e mudar a nossa alimentação. E isto são coisas básicas, e apostar na Uhum. educação. Ponto. Tocaste aí num ponto muito interessante das escovas de bambu e eu gostava que tu falasses um bocadinho dos diferentes materiais, porque há muito esta ideia de que, lá está, tudo o que tu estavas a dizer agora, que as pessoas pensam, ok, se eu cortar completamente no plástico na minha vida e agora vai tudo a vidro, por exemplo, imaginando, ou tudo a madeira, tudo a bambu, Uhum, e as coisas não são assim tão preto no branco. E então eu gostava que tu explorasses um bocadinho e uhum. falasses um bocadinho dos diferentes materiais, e pronto, e como funciona de facto, o impacto que têm. Ok. Isto é um assunto muito, muito difícil, mas vamos lá. Então, É tudo, não é? é tudo difícil, é mesmo um assunto difícil. Então, a primeira coisa que posso dizer é não substituam todo o plástico por vidro, por favor, isso é um desastre ambiental. O vidro, primeiro, os materiais usados para fazer o vidro não são renováveis também, portanto, a areia não é um material, não é uma matéria-prima renovável. O ponto de fusão do vidro é altíssimo, estamos a falar de 1000 graus, assim, portanto, o gasto de energia na produção de vidro é muito superior ao de plástico. O vidro no transporte é muito mais pesado, portanto, muito menos eficiente no transporte. Tem a vantagem de ser infinitamente reciclável, mas em Portugal as nossas taxas de reciclagem de vidro nem chegam aos 50%, portanto, ele não vai ser infinitamente reciclado em Portugal. Mas tem esse potencial, ok? Tem esse potencial. E depois parte-se na viagem, portanto, não é ideal para muitas coisas em que o plástico é necessário. Nós temos de saber adequar cada necessidade ao seu material. Há casos em que o vidro é melhor, há casos em que o metal é melhor, há casos em que a madeira é melhor, há casos em que o plástico é melhor. O plástico tem muitas vantagens e muitas desvantagens. Ok? A primeira desvantagem da maior parte dos plásticos é vir de origem fóssil, de combustíveis fósseis. Mas já existem bioplásticos que não vêm, têm outras questões, como por exemplo a ocupação do solo, mas existem alguns que não são de combustíveis fósseis. A desvantagem número 2, que pode ser uma vantagem em algumas utilizações, é a duração do plástico. Portanto, o plástico é muito resistente. Isto pode ser uma vantagem para muita coisa e pode ser uma desvantagem para muita coisa. Por exemplo, se eu quiser uma cadeira para a minha casa e se eu quiser que a cadeira dure 100 anos, ela de plástico é possível que dure 100 anos. E mesmo limpando com detergentes mais abrasivos, o que seja, o plástico aguenta, porque é super Uhum. resistente. Portanto, imaginem que eu estou num hospital, onde tenho uma sala de espera que tenho de desinfetar. Qual é que é o melhor material? Eu diria ou metal ou plástico, porque se formos desinfetar muitas vezes com géis e com detergentes cadeiras de madeira, elas não se vão safar. Papel então nem vale a pena. Portanto, temos de Uhum. adequar tudo à sua utilização. Para a comida, o ideal era não termos de vir, a comida não ter de vir sempre embalada, não é? Isto era o ideal. Mas tendo de vir embalada, eu sou a maior fã do plástico. Agora, temos de ser muito, muito inteligentes. Um dos exemplos que gosto de dar é o do grão em plástico, seco, grão seco em plástico, ou grão cozido em vidro. E cozido em vidro ou cozido em lata. Então, a mesma quantidade. Imagina uma caixa de grão seco.
Essa Uhum. caixa de grão seco, depois de cozido, dá 10 caixas, dá 10 não, dá 3 caixas desse tamanho de grão demolhado. Ou seja, transportar uma caixa de grão seco vai ter 3 vezes, vai ocupar 3 vezes menos espaço do que 3 ca Uhum. do que 3 ca do que a mesma quantidade em grão cozido, ok? Logo Uhum. aí temos maior eficiência no grão que vem embalado em plástico. Depois temos o facto de o grão que vem embalado em vidro ser embalado com líquido. É muito mais pesado, ok? Mesmo um frasquinho de vidro é mais pesado do que 1 quilo de grão seco. Portanto, logo aí temos outro problema, é que transportar a mesma caixa de grão seco é quase 10 vezes mais leve do que a mesma quantidade de grão cozido. Uhum. Mais o facto de ser em vidro, ou seja, o vidro já é mais pesado também de si. Mais o facto de se poder partir no transporte, ok? Portanto, nós temos aqui vários problemas. Portanto, eu diria que no caso das leguminosas, claramente o grão seco embalado acaba por ser melhor do que o grão cozido em vidro. Mas depois temos outra vez a questão do tempo e das pessoas não estarem dispostas a cozer, não percebes? Depois há todo um problema. Uhum. Sim, sim, sim. O papel, por exemplo, um saco de papel versus um saco de plástico. Um saco de papel, em termos de produção, compensar a produção de um saco de plástico, é preciso ser utilizado 4 vezes. Porque a produção consome 4 vezes mais recursos do que a produção de um saco de plástico. Problema: como é que se utiliza 4 vezes um saco de papel? Quando o papel com água se rasga, quando o papel Uhum. com gordura se rasga, quando é muito mais frágil, portanto, é tão mais fácil reutilizar um saco de plástico. Então o problema não é ser de plástico ou ser de papel, é ser descartável, ok? Este é o verdadeiro problema. Eu sou super fã, por exemplo, de sacos para as compras que são de plástico, porque basta passar um pano úmido muitas vezes para limpar. Portanto, se forem pensar num plástico ou num de algodão, se for para terem 50 em casa, o de algodão não vai compensar, é preciso ser usado 300 vezes para compensar a produção, ok? Portanto, temos aqui vários problemas, isto é tudo problemas muito complexos, cada material tem vantagens e desvantagens. Um metal é um minério, também é um recurso não renovável, a exploração de minério ainda tem graves problemas associados, embora seja infinitamente reciclável. Portanto, nós estamos sempre a comparar materiais, tendo em conta o final da vida deles. Mas nós Uhum. podemos é prolongar a vida deles, a manutenção tem de ser feita. Portanto, de que é que me serve um material ser reciclável em fim de vida, se durante a produção e durante a fase de utilização é muito curta o seu tempo de vida? Portanto, sim, nós temos que pensar no fim de vida do material, claro que temos, mas também temos que pensar no início de vida do material e na manutenção do material. Interessa-nos materiais que consumam poucos recursos a ser produzidos, que consigam ter um grande tempo de vida útil, aos quais consigamos fazer uma manutenção ah, coerente e responsável e que em final de vida tenham um destino pensado e que não coloque mais pressão nos recursos. Problema dos materiais biodegradáveis em final de vida quando não são reciclados. Imagina o papel. Se o papel estiver cheio de gordura, ele não pode ser reciclado, ele vai para um aterro. Uhum. Portanto, quando ele vai para um aterro, ele vai, como matéria orgânica que é, emitir metano, porque não existe oxigênio nos aterros. Então, ele vai estar a emitir metano por ser uma decomposição anaeróbia. O que é que vai acontecer com o bambu? Por exemplo, se nós substituirmos os talheres de plástico por talheres de bambu, os descartáveis, Uhum. que são as Sim, festas, sim, 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 sim. em fim de vida, em Portugal ainda não existe compostagem industrial para toda a gente. Existem alguns postos de compostagem industrial, 4, se não estou em erro, mas ainda não é algo generalizado. Portanto, se o destino for o aterro, o plástico, pelo menos, não vai emitir metano ao decompor-se, ok? Uhum. E digo final de vida ser o aterro porque os talheres de plástico, não sendo embalagens, não vão para o ponto amarelo, vão para o lixo comum. Pronto. Portanto, se vão ambos para aterro, então é indiferente, quer dizer, até é melhor ser de plástico. Agora, o problema é que quando às vezes as coisas vão ao caminho do aterro, podem-se desviar e podem-se extrapolar, e há plásticos de segunda que são enviados para países do submundo, submundo, eu digo submundo, não devia, vá, sul global, que depois não têm maneira de tratar estes resíduos e vai parar ao mar. E este é o problema dos plásticos, ok? Para além da produção ser com combustíveis fósseis, temos o problema de depois libertarem microplásticos nos oceanos. Mas tudo tem de ser analisado quase com uma lupa, porque tudo tem problemas e, Uhum. e tudo tem vantagens. E nós temos de ser conscientes com a maneira como usamos as coisas, independentemente dos materiais que temos. Uhum. Sim, acaba por ser tudo uma questão de sensibilidade, de nos informarmos e depois de haver essa sensibilidade. O problema aqui é que há muita gente que não se vai informar e depois nós esperamos sempre que
quem nos está a passar essa informação saiba o que está a fazer. Ou seja, tu estavas agora a dizer isso e eu estava a pensar que havia um restaurante, havia e ainda há, quer dizer, acho eu que ainda há com esta pandemia, não sei, vegetariano que eu ia de vez em quando e que tudo, os talheres eram de bambu, as caixas eram de cartão, ou seja, tendo em conta tudo o que tu disseste, se calhar não fazia assim tanto sentido. Para mim não. Pronto. E, Mas eh, é e- consensual, não é? Existe quem acha que sim, que faz sentido. Eu acho que enquanto não existir compostagem industrial, não faz sentido nenhum apostar em alternativas compostáveis, porque Uhum, a realidade é que não há destino para elas, portanto, a menos que a pessoa tenha um compostor doméstico e possa compostar em casa, e nesse caso faz sentido, imagina, esse restaurante, eu posso pôr no meu compostor em casa, posso pôr talheres de bambu. Portanto, para mim faria sentido utilizar, ir a esse restaurante, pedir, na realidade não me faria sentido pedir nesses talheres, porque eu tenho talheres em casa reutilizáveis, mas se tivesse de trazer uma sim, embalagem sim. de takeaway, se for de papel, tudo bem, eu consigo pôr no meu compostor e composto-a. Isto não é verdade para a maior parte das pessoas, não é? Uhum, O que esse restaurante se calhar não sabe é que ao apresentar comida vegetariana já está a reduzir o impacto em praticamente 90%. Ou seja, muito mais importante do que o material em que vem a comida é a comida em si. Portanto, uhum, às vezes temos de pôr as coisas um bocadinho em perspectiva. Nós já estamos preocupados com o plástico e com o plástico e com o plástico, quando uhum, a coisa mais fácil que podemos fazer em nossa casa e que tem mais impacto é reduzir o desperdício alimentar. Portanto, estamos a uhum. focar-nos na questão que é mais difícil e que tem menos impacto. E isto é não alguém se lembrou de fazer uma campanha contra o plástico um dia. Exato, exato. A questão Portanto, aqui é essa, sim. E como é que funciona a reciclagem? Tu estavas a falar há pouco acho que era do vidro, que só 50% é que era por reciclado. enquanto. Uhum. Pronto. O que é que isso significa? Como é que funciona em Portugal? Imagino que o que tu saibas Sim, seja sim. os dados de Portugal. Então, isto funciona mais ou menos assim. Nós temos, as nossas centrais de triagem, vá. Nós, quando pomos uma coisa no ecoponto, do ecoponto ele vai ser transportado. Geralmente são caminhões das câmaras municipais que transportam até ao centro mais próximo, aqui ao pé de mim, por exemplo, é a Valor Sul. E daí são separados os materiais e depois há materiais específicos que vão para recicladores específicos. Mas de uma maneira geral, nós imaginem, temos 3 processos ou 4 de reciclagem, dependendo do material. Se eu enviar um ecoponto amarelo para uma central de triagem, o que vai acontecer é, primeiro, esses plásticos vão ser separados. Eu não sei se o primeiro é o manual, já soube, já estive a ler há um tempo, tenho no podcast da reciclagem sobre isso, mas existem mais ou menos estes mecanismos. Uma triagem manual para se separar por grande, assim, o grosso. Portanto, esta é uma embalagem grande, ok, é reciclável. Isto é um papelinho de repousado, nem sequer vou tocar, já sei que, pronto, são mínimos. As pessoas estão num tapete a fazer separações, a tirar de 3 latas por, 3 caixas por segundo, não é? Portanto, Hum, os mais pequeninos vão ser descartados com plástico de segunda. E depois temos, imaginem, para separar já me lembro o que é. Porque isto já não está tão fresco assim. No amarelo temos logo uma triagem antes, por isso ainda bem que comecei pelo exemplo do amarelo, que é a separação do metal do plástico, que é basicamente através de um ímã gigante, pronto, que separa o metal e o plástico depois a seguir vai para estas separações mais físicas. Mas depois também ok. temos separação óptica, ok? Que é através de leitura óptica conseguem separar os diferentes tipos de plástico, por isso é que, por exemplo, não convém colocar plásticos escuros, chamado black plastic, no o black plastic não é só ser escuro, são plásticos que são difíceis de reciclar, mas o quanto mais escuro for o plástico, portanto, se for preto, diminui a capacidade de leitura óptica e pode comprometer a reciclagem, por exemplo. Portanto, há várias maneiras de fazer a separação na reciclagem. Passa sempre por processos químicos, físicos e geralmente ópticos. E depois a seguir, então, é separado. Os plásticos de cada categoria vão ter uns com os outros e são reciclados uns com os outros, porque cada um tem pontos de fusão diferentes e tem misturas diferentes. Por exemplo, um plástico PET é muito mais fácil de reciclar do que um plástico PS. Portanto, eles têm canais distintos. Um esferovite não vai para o mesmo sítio que uma garrafa de água. Ok? Portanto, Ok. são, Uhum. são diferenças na reciclagem. E pronto, e depois a seguir, o que vai acontecer, no caso dos plásticos, eles vão ser destruídos em pedacinhos muito pequeninos, assim, uma espécie de pellets, e depois esses pedacinhos pequeninos vão ser enviados para indústrias que utilizam plástico reciclado para fazer outras peças. Podem ser desfeitos para fazer fio, por exemplo, para a indústria da moda, podem ser utilizados para fazer mobília, podem ser utilizados para mil e uma coisas. Uhum, ok. Isso é super interessante. Eu não, eu não fazia ideia mesmo do processo em si e de Uhum. como é que funcionava.
Ahm, Queria-te fazer, já estamos quase no fim, mas queria falar um bocadinho sobre as empresas e o marketing que fazem, as empresas não, as marcas, mais Certo. especificamente, e o marketing que fazem, neste momento já há muitas marcas que fazem marketing e que dizem que são sustentáveis ou que estão a fazer Uhum. tudo para serem cada vez mais sustentáveis. Como é que nós conseguimos ver a diferença entre uma marca que de facto está a fazer a diferença e uma que está só a aderir à moda porque sabe que faz Bem, sentido e é marketing no fundo só? então, isso é tão difícil de responder, porque muitas vezes Uhum. as próprias marcas não fazem ideia que estão a fazer greenwashing. Hum, Greenwashing, era isso que eu estava à procura. Boa, ainda bem que disseste. muitas vezes as marcas não sabem melhor e acham que estão a ser super sustentáveis e poder comunicar sobre sustentabilidade e não estão a fazer bem. Eu dei imensos exemplos no episódio que fiz sobre greenwashing e isso que, pronto, eu não gosto muito de atacar empresas, nem acho que cada um tem o seu caminho, as empresas também cada uma tem o seu caminho, as marcas cada uma tem o seu caminho. Mas, efetivamente, há quem esteja a aproveitar desta onda verde. Há, é um facto. Mas depois há aqueles que até estão a fazer bem em muita coisa e depois de repente metem o pé na argola quando comunicam outra coisa que acham que estão a fazer bem e que é completamente indiferente. Hum, imagina, aquilo que nós temos de avaliar, vou tentar não ser politicamente incorreta aqui. Aquilo que nós temos de avaliar é em que é que a empresa está a trabalhar? Qual é que é o segmento, o setor da empresa? Porque, não querendo ferir suscetibilidades, uma gasolineira dizer que é neutra em carbono, é- isto devia ser ilegal, ok? Isto vai para lá de enganar o consumidor. Isto é absurdo, ok? Um, isto é a partir do princípio que o offset carbónico, e existe uma gasolineira que está a falar sobre isto, por isso é que eu estou a dar este exemplo, isto é a partir do princípio que o offset carbónico é uma prática perfeita, quando já existe. Não, o que falta existir é argumentação científica a dizer que funciona, ok? Uhum. Porque é melhor do que nada. É, claro que é. Claro que é melhor do que nada. Essa gasolineira podia, por exemplo, ter posto a frase: não é ideal abastecer o seu carro com combustível, mas já que é para abastecer, mais vale abastecer em alguém que está a contribuir para projetos de combate à desflorestação. E isto seria ok para mim. Agora, Uhum. dizer que podemos conduzir neutros em carbono com um carro a combustível e que um carro a combustível abastecido numa gasolineira é a segunda melhor opção a andar a pé, quer dizer, isto é absurdo! Portanto, este é um daqueles exemplos que é óbvio nós vermos que é greenwashing. Mas existem outros que são super ténues. Por exemplo, existe uma marca que eu adoro e eu acho sempre que é importante julgarmos o ato e não a pessoa ou a marca, ok? Existe uma marca que eu adoro, que é a Lush. A Lush tem uma política de sustentabilidade maravilhosa, uma política de ética ótima, incrível, uma política social maravilhosa, portanto, é muito bom em muitas coisas. Mas a bandeira deles é no animal testing. Na Europa é proibido fazer testes em animais. Portanto, eles estão a dizer, estão a fazer marketing de uma coisa que todas as marcas fazem, como se fossem Uhum. especiais para isso quando não são. Portanto, isto também é um exemplo de greenwashing. E é exemplo de greenwashing de uma marca ótima, inacreditável. Só que também vale a pena perceber porque é que esta marca o faz. Porque os fundadores da Lush foram dos primeiros ativistas contra os testes em animais e foi com a ajuda deles que foi aprovada a legislação contra o teste dos animais. Portanto, isto faz parte da cultura e da história deles. Nós temos de conhecer muito bem não só o problema, como a história das marcas, para perceber se é greenwashing, se não é greenwashing. Ou se é justificado ou não é justificado, ok? Ou, às vezes, questões mínimas, por exemplo, se uma marca, imagina uma marca mínima que faz shampoos em casa e que até estão registados e que está tudo bem, estão conforme a legislação. E eles dizem que não testam em animais. E os fundadores dessa marca não fizeram parte dos ativistas que tiveram a combater os testes em animais. Portanto, não há uma justificação histórica para a marca. Mas colocam que não é testado em animais. Porquê? Porque a cada 5 minutos essa marca está a ser bombardeada com um cliente a perguntar se testa em animais. E às tantas, eles não têm tempo para andar a responder aos clientes, portanto, mais vale colocarem logo que não testam animais. Portanto, eu percebo porque é que algumas marcas o fazem. Agora, o honesto seria não testado em animais conforme obrigatório pela legislação europeia. Nenhuma marca pode testar em animais que produza na Europa. Mas depois há muita questão à volta disto. Pois é, as marcas que exportam para fora, portanto, na China é obrigatório testar em animais, em alguns casos. Portanto, há aqui muita questão. O greenwashing está em basicamente tudo,
mas nós Uhum. temos só de ir avaliar se é algo que o marketing passou, porque é mais fácil para comunicar para o consumidor, se é verdade, se está de encontro à política de funcionamento da marca. Isto não é nada óbvio, era ótimo haver tipo uma polícia do greenwashing, era maravilhoso, mas não existe infelizmente. E depois nós levamos também tudo no tapete em Portugal. Eu quando digo que a Lush tem este problema, ou que uma marca pequena tem este problema, eu gosto destas marcas na mesma, quer dizer, não há assim um problema grande que eu tenha com elas, simplesmente há que chamar as coisas pelos factos, neste caso isto é greenwashing, noutros casos não é. Nós temos de avaliar mesmo caso a caso. Uhum. E, por exemplo, se dizem que algo é feito com material reciclado e é 1% de material reciclado, quer dizer, torcemos o nariz, não é? Tipo, não existe melhor, porque se não existe melhor, ok. Se 1% é o melhor que se consegue fazer, ok. Mas se não é, então não, ok. Isto não é melhor do que outra marca que faz com material 50% reciclado. Portanto, é tudo uma questão de comparação. Infelizmente, nós temos de conhecer imenso do mercado para conseguir detectar as políticas de uma marca. Isso não é nada fácil e nada óbvio, mas depois há imensas marcas que efetivamente estão com políticas maravilhosas a nível de sustentabilidade. Temos imensas marcas de cosmética que estão a apostar em força na sustentabilidade, quer seja através da ecodesign, quer seja através do sourcing dos ingredientes, quer seja através das políticas sociais e dos projetos que apoiam. Portanto, é perceber onde é que eu quero pôr o meu dinheiro. Quero pôr nesta marca? Se quero pôr nesta marca, então porquê? E vou ler sobre o que é que essa marca faz com o meu dinheiro. A mesma coisa para bancos, a mesma coisa para investimentos, tudo. Uhum. Portanto, passa tudo por nos informarmos e quanto mais informados estivermos, mais fácil é também fazermos essa triagem e percebermos, qual é a mensagem que estão a tentar passar. E é muito como tu dizes, pode acontecer e tu até que és uma pessoa super informada sobre isto, tu podes achar que não, mas obviamente que aos olhos de muita gente és. Pode haver marcas que tu até gostas e que percebes que há ali uma ou outra coisa que não funcionam É e isso, todos nós temos defeitos. Eu tenho adoro os meus amigos, adoro as minhas amigas e nenhum deles é livre de defeitos. Eu não sou livre de defeitos, não é? Quer dizer, é perceber que quando eu digo que alguma marca está a fazer greenwashing, não significa que a marca seja neste momento para boicotar e para. Não uhum. tem a ver com isso, tem a ver com. Tem de fazer melhor nesse sentido, ou se quiserem, ou pelo menos sabem que isto aqui é uma coisa que não passa no radar do greenwashing, não é? Ninguém é perfeito, todos temos o nosso caminho. E custa-me um bocadinho ver às vezes os consumidores atacarem as marcas quando eles próprios não estão dispostos a mudar nada, sabes? Uhum, É muito difícil mudar uma empresa, muito, muito difícil. Assim como é muito difícil mudar-nos a nós próprios, portanto, temos é de ajudar neste caminho. uhum. Olha, uma última pergunta. Uhum, Como é que tu vês o futuro do nosso planeta? Gostava que desse uma visão realista, daquilo que tu achas que pode vir a acontecer, ou seja, se calhar um bocadinho mais negativa, uhum. mas gostava que depois também, se calhar, terminasses com um ponto positivo. Se existe, se não existe, não vamos estar É a inventar. forçar aqui, mas se há algum lado positivo que tu achas que ainda podemos Uhum. caminhar nesse sentido. Então, acho que a curto prazo vamos ter grandes problemas sociais devido às alterações climáticas, vamos ver guerras e vamos ver migrações em grande escala, e isto vai gerar atritos e vai gerar alguns problemas. Vai haver escassez, obviamente, isto temos de nos mentalizar para os nossos próximos 20, 30 anos não serem muito fáceis. Mas eu sou firme defensora que a tecnologia nos vai salvar. Eu acredito mesmo que nós havemos de conseguir investigar ao ponto e quando eu digo tecnologia não é necessariamente robôs e coisas mirabolantes, é investigação científica, bem feita, como ela é muitas vezes feita, vai conseguir ajudar a conduzir-nos para um rumo melhor. Nós havemos de conseguir chegar ao nosso equilíbrio. Vamos passar por anos muito difíceis, mas, eu não acredito que tudo o que estejamos a fazer nos vai conduzir à extinção, porque acho que estamos a começar a mudar. Espero que seja rápido o suficiente, espero que estejamos a fazer a mudança rápida o suficiente. Tenho plena noção de que se conseguirmos não há de ser por causa da legislação, porque a legislação está muito atrás do que as empresas andam a fazer, do que Uhum, muitas empresas andam a fazer, outras andam simplesmente a estragar o mundo também. Hum, mas acho que o bem tem sempre mais força do que o mal. E portanto eu acredito mesmo nisto, não é simplesmente o ser otimista. Sou otimista, mas acredito que o impacto positivo convença mais do que o discurso negativo. Portanto, eu acho que vamos caminhar para um mundo que a longo prazo há de ser equilibrado, porque as pessoas estão a abrir os olhos. E portanto, vai ser difícil melhorarmos quando estivermos em crise. Nós neste momento estamos em crise climática, mas não a sentimos tão na pele, mas
Vai ser muito difícil quando houver escassez, nós conseguimos pensar nas alterações climáticas. hum, Imaginem, na pirâmide de Maslow é muito simples. Nós, se não tivermos as nossas necessidades básicas garantidas, não conseguimos pensar nas seguintes. Claro. E quando não tivermos as nossas necessidades básicas garantidas, vai ser muito difícil pensarmos na big picture. Mas vai existir sempre alguém que tem as necessidades básicas garantidas e que vai lutar pela justiça climática do mundo. Portanto, acredito que a longo prazo nós não estejamos. Não sei se quero acreditar ou se acredito, eu acho que acredito, não sei. Não vamos extinguir-nos, acho que vamos conseguir encontrar o nosso equilíbrio, mas temos de mudar muito e muito rapidamente. Uhum. Boa, e ficamos com essa mensagem para toda a gente. Obrigada, Catarina, gostei Obrigada, muito. Acho que aprendemos muito aqui, como sempre. querida, obrigada. E para toda a gente, um beijinho e até para a semana.